Bom dia! Hoje é domingo, dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal. Todo mundo deve estar aí nos preparativos, arrumando a ceia, mas como eu coloquei no post ontem, sim, nós teremos live. Vamos testar o som, falta menos de 1 minuto para a gente começar oficialmente o nosso horário. Bom dia, meu bem, estão me ouvindo bem? O som tá bom? Me dá um ok aí para saber se tá bom ou não, porque se precisar a gente ajusta alguma coisa aqui, tá? Vamos lá. O livro de hoje, oficialmente 10 horas, é Comece pelo Porquê. O autor dele é o Simon Sinek. Tá bom o som? Ah, maravilha, tá? Simon é um escritor, consultor, teve várias empresas, é um americano, e eu não posso deixar de falar para vocês que vamos dizer que eu tive uma certa frustração com esse livro, tá? Ele é um livro muito bom, vale a pena ler, mas a minha expectativa acho que estava muito alta, de tanto que todo mundo falou dele. Depois até fui pesquisar algumas críticas, porque eu falei, será que só eu tô achando alguma coisa estranha? Porque ele acaba se tornando muito repetitivo, tá? Ok que tem que ser feito o reforço, né, para que as pessoas realmente entendam e compreendam essa diferenciação do porquê, mas às vezes ele vai e volta falando a mesma coisa e nem é de forma diferente, é da mesma forma e às vezes acaba cansando um pouco. É um livro muito extenso, ele é profundo, ele traz exemplos maravilhosos, ele fala de empresas grandes de sucesso, exemplo de Mac, Dell, Starbucks, vários outros exemplos que ele dá, só empresas grandes, né, empresas multinacionais, mas ele acaba assim se tornando um pouco repetitivo, tá? O que não invalida a leitura do livro, vale a pena, mas você vai precisar de mais tempo. Às vezes eu falo aqui, né, é um livro muito didático, fácil, tal, nem precisa de uma semana para ler. Ele tem 236 páginas, se você for contar só a parte de leitura mesmo, né, sem introdução, sem as referências, os agradecimentos, e é um livro muito extenso, vale a pena ler, mas eu não priorizaria esse livro, tá? Já que eu tô aqui para motivar vocês, incentivar vocês, nós temos outros bons livros também para lerem, e em ordem de prioridade eu deixava esse daqui lá da metade para o final. Mas é sobre ele que nós vamos falar hoje, então nós tentamos tirar aí o principal dessa ideia, dessa filosofia e de todos os conceitos que o Simon traz em função da gente definitivamente, realmente compreender o porquê é tão importante, né? O porquê é o que realmente importa, eu diria. Então esse livro, ele serve, ele é para aqueles que querem inspirar os outros e para aqueles que querem encontrar alguém que os inspire. Então ele de fato é muito motivacional, muito inspirador, para nos ajudar muitas vezes até a sair de uma onda de desmotivação, às vezes de um momento mais difícil, de dificuldades na nossa vida, seja na vida pessoal, mas principalmente na profissional. Ele fala que faz as relações com a nossa vida, a nossa experiência, mas principalmente sobre as organizações. Então essas relações no ambiente de trabalho, nos empreendedores, né, dos empreendedores, dos grandes empresários de sucesso. Então, a sua relação, a relação desses grandes líderes nas suas companhias, com seus liderados, com seus pares. Então, fala muito sobre o nosso comportamento. Bom dia, Pascoal, seja bem-vindo. E aí a gente começa perguntando, por que começar pelo porquê? Né? É antes do primeiro capítulo o tema que o próprio autor coloca no livro. Por que começar pelo porquê? A temática desse livro, então, envolve muitas histórias de pessoas e organizações com uma forma de pensar, agir e se comunicar que dá a algumas pessoas a capacidade de inspirar aqueles que os cercam. Com um pouco de disciplina, qualquer líder ou organização é capaz de inspirar, ajudando a promover as suas ideias e a sua visão. Então, dentre vários conceitos que ele traz aqui, ele aprofunda, ele exemplifica,
o core da questão, né, o principal é essa condição da inspiração. O tanto que nós, enquanto empresários, enquanto empreendedores, enquanto chefes de departamentos, gestores, não, às vezes até enquanto chão de fábrica, a parte operacional, o quanto que nós podemos inspirar pessoas a agir, a começar por nós mesmos, né? Então, assim, saber os nossos valores, os nossos propósitos de vida ajuda muito na nossa manifestação e nas nossas convivências, tá? E aí o Simon fala assim: grandes líderes têm a capacidade de inspirar as pessoas a agir. Oferecem um sentimento de propósito e de pertencimento, que tem pouco a ver com qualquer incentivo externo ou benefício que se possa oferecer. E aí ele já começa a comparar. No final nós vamos ver os principais benefícios aí do livro, né? As principais dicas que o livro nos traz. Mas uma das que o Simon bate na tecla o tempo todo é que lucro é resultado, dinheiro é consequência. E essa é a parte que eu mais me afinizo com tudo que ele fala, né? Se a gente desenvolver um negócio bom, ou se a gente tratar as pessoas bem, se a gente tiver clareza desse porquê, desse propósito do nosso negócio, da nossa vida, da nossa manifestação enquanto pessoa nessa existência, o resultado é consequência. O sucesso é quase que inevitável, eu diria, tá? Porque a gente faz o que deve ser feito, a gente faz a coisa certa, a gente faz aquilo que tem a ver com o nosso propósito de vida, que tem a ver com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente realmente precisa fazer. E é mais ou menos isso, ou sobre isso que ele fala a maior parte do tempo. Esses grandes líderes são líderes que agem com um propósito claro, que sempre envolve o bem de todos, não porque eles são obrigados a fazer o bem, mas porque assim o desejam. E isso faz toda a diferença. Não sei o que você pensa sobre isso, mas na minha opinião, começa por aí a grande diferença dos grandes líderes, dos gestores de sucessos, dos líderes que realmente inspiram. A motivação, ou o propósito, ou o valor maior que está por trás de tudo aquilo que eles fazem é o bem comum, né? Querer ver as pessoas, as organizações, um mundo melhor, tá? E o Simon fala isso aqui também no livro. Em algum momento aqui a gente vai falar sobre isso, sobre pessoas que têm como propósito de vida transformar o mundo. A ideia, então, é que possamos construir empresas, economia e um mundo no qual confiança e lealdade sejam a regra, não a exceção. Nós podemos, queremos e vamos construir um ciclo virtuoso. Então não é um querendo puxar o tapete do outro e fazendo as coisas que dá na cabeça, sem pensar nas consequências ou só para tirar proveito próprio. É o contrário disso, tá? Construir empresas, economia e um mundo no qual confiança e lealdade sejam a regra, não a exceção. E aí o Simon traz uma frase que eu copiei exatamente como está no livro, que eu me afinizo também com ela. E demonstra exatamente o que esse ciclo virtuoso traz ou como que ele acontece. Simon fala assim: quem acorda feliz para ir ao trabalho é um profissional mais produtivo e mais criativo. Consequentemente, eles voltam para casa mais felizes e têm também sua família mais felizes. Eles tratam melhor os colegas, os clientes e os consumidores. Ou seja, entra numa onda positiva, numa onda dessa confiança, dessa lealdade, dessa compreensão de propósito, de porquê, que acaba transformando muitas vezes o dia, a hora, a vida das pessoas que acabam encontrando esse tipo de gente, tá? Então, eu até agora há pouco recebi um Reels de uma pessoa
que fala exatamente sobre isso, né? Sobre acordar bem, sobre acordar feliz, sobre comemorar cada dia que acorda. A pessoa então estava fazendo uma entrevista e ela perguntou se 1 milhão importava, e aí as entrevistadas responderam que sim. Perguntou o que elas fariam com 1 milhão de reais ou dólares, né? Não sei onde estava sendo a entrevista. E aí as empresárias falaram, citaram ali algumas situações. Depois ela perguntou, e 10 milhões, importa? Importa muito mais que 1 milhão, né? Daria para fazer várias outras coisas, daria para influenciar, impactar ainda mais vidas. E aí a entrevistadora falou assim, então eu vou dar 10 milhões para vocês, só que vocês não vão acordar amanhã. E aí aquilo causou um impacto, né, nas entrevistadas. Elas ficaram, não, como assim? Não, eu tenho que acordar amanhã, não adianta 10 milhões, então eu vou te devolver, não preciso de 10 milhões, eu quero acordar amanhã. E a moral da história, né, com esse Reels que eu recebi ainda há pouco, acho que é convergente com o que a gente está falando aqui hoje no livro, é que de que adianta 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões se a gente não acordar amanhã? Então é a importância da gente acordar bem, acordar feliz, ter clareza desse porquê, desse propósito, saber por que a gente está indo trabalhar, ter claro para nós as vidas que a gente vai impactar, né, no nosso trabalho, com o nosso trabalho, não só das pessoas que trabalham com a gente, dos nossos clientes, dos nossos acionistas, dos chefes, dos subordinados, enfim, o nome que você quiser dar. O que importa é você levar isso, né, de você para fora e você ter clareza disso. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo, meu amigo. Então, nós precisamos lembrar, voltando aqui para o livro, precisamos lembrar da importância de saber o nosso porquê. E sempre que possível, sabermos os porquês dos outros ou das organizações, pois fazemos suposições sobre o mundo à nossa volta com base em informações que às vezes são incompletas ou falsas. E o Simon começa diferenciando isso, tá? Lá no início do livro, os primeiros capítulos, ele traz muito essa questão. Vou falar um pouquinho mais aqui também de como o nosso cérebro funciona, de como a gente é afetado pelas emoções, influenciado muitas vezes sem conseguir racionalizar, e muitas vezes o que impacta a nossa tomada de decisão. Então a gente tem que ter clareza disso, a gente precisa saber o nosso porquê e saber o porquê dos outros, saber o porquê das empresas, para que a gente possa tomar as decisões mais acertadas. E o Simon traz o seguinte: nosso comportamento é afetado por nossas suposições ou pelas verdades que percebemos. Tomamos decisões com base no que achamos que sabemos. Olha só que interessante. O Pascoal tá perguntando, esse aqui, ó, Pascoal, comece pelo porquê. Simon Sinek, tá? Depois ele tem outros livros aqui, ó, Encontre o Seu Porquê. Não sei se a gente vai fazer live deles, mas provavelmente eu vou buscar a crítica antes de ler. Mas se a crítica for diferente do que eu encontrei aqui nesse livro, eu vou me arriscar também a ler para ver se acha alguma coisa diferente, tá? Mas é um livro que vale a pena sim a gente ter na nossa prateleira. Então o que ele fala? Que a gente toma as decisões de acordo com a nossa visão, com o nosso olhar do mundo, do contexto, das pessoas que envolvem aquele contexto. E às vezes esse nosso olhar, essa nossa visão, ela pode estar nem sempre equivocada, às vezes pode estar equivocada também, mas ela pode estar incompleta, né? É a parte que eu gosto mais do jeito que ele fala aqui. A gente toma decisão com base no que achamos que sabemos, e às vezes o que a gente acha que a gente sabe é uma parte só do contexto. Por isso que eu gosto muito das técnicas de acariação, para a gente poder ouvir as partes envolvidas. Ou antes até, né, de ser necessário chegar a um ambiente de acariação, a gente poder ir atrás das informações, conversar com as pessoas, ver formas diferentes que as pessoas fazem a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo processo, outras metodologias. Por quê? Isso amplia essa nossa visão de mundo ou a visão do próprio contexto. Reunimos então dados concretos o tempo todo, porque queremos tomar decisões fundamentadas e embasadas nesses fatos. Seguidamente, pensamos que, por estar fundamentada, é a decisão certa a ser tomada. Todos nós queremos tomar a decisão certa, né? Então a gente, quando precisa definir alguma coisa, principalmente alguma coisa que a gente considera mais importante para nós ou para as pessoas envolvidas, a gente
quer errar menos ou quer não errar, quer tomar a decisão mais certa possível. O problema é que qualquer que seja o resultado, decidimos com base em uma percepção do mundo que talvez não esteja totalmente certa ou esteja incompleta, esteja faltando uma parte das informações. Bom dia, Doro, seja bem-vindo. Falsas suposições não resultam apenas em decisões ruins. O principal problema é quando essas falsas suposições nos levam a resultados esperados e achamos que está tudo certo, que está tudo bem. Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Olha só, eu já falei sobre isso, quem convive mais comigo às vezes já me ouviu comentar, né? Quando a gente não tem a informação completa, ou a informação verdadeira, ou a informação real, a gente acaba tomando a decisão fundamentada pela informação que a gente tem. Mas muitas vezes isso pode estar errado. Isso pode ser apenas uma visão de uma parte da situação, do contexto. E aí o que acontece? Ou a gente vai ter um resultado não tão assertivo assim, ou o que é pior, a gente vai ter um resultado esperado, muitas vezes até positivo, que vai confirmar ou vai afirmar que aquela decisão que a gente tomou estava embasada ou fundamentada na verdade total, né? E muitas vezes estava faltando informação ali, tá? O Pascoal colocou aqui, ó, a gente tá ansioso para aprender tudo isso no evento dia 27 de janeiro. Isso mesmo, Pascoal, no final a gente me ajuda a lembrar aí para falar sobre esse evento pro pessoal, tá bom? Então, esse é o problema, porque aí se a gente afirma que tá certo um contexto geral, uma tomada de decisão fundamentada em premissas não tão reais ou verdadeiras ou completas, como dependendo de cada contexto, a gente acaba tendo segurança de algo que não é exatamente como a gente acha que é. Não sei se ficou claro, tá? Então, Simon traz pra gente que é preciso ser cuidadoso com aquilo que pensamos que sabemos. Suposições, mesmo quando baseadas em sólida pesquisa, pode nos levar pelo caminho errado. E aí, esses dias eu estava falando com uma amiga que é exatamente isso. Tudo o que estava sendo feito estava correto. Qual foi o problema do contexto ali da situação que ela me trouxe para ajudá-la a achar, né, outras opções de encaminhamento? O problema é que a premissa estava errada. Então, quando a gente tem uma premissa equivocada, uma premissa errada, a gente às vezes até segue um caminho coerente, faz sentido com aquilo, mas o que motivou aquela ação estava distorcido. E aí, às vezes, a gente pode ter acesso ou causar problemas inesperados, que a gente não esperava tanto, não tinha expectativa de que acontecesse. Então, além das pesquisas e dos fatos, grandes líderes não deixam de ouvir a sua intuição e seguem as percepções, pois compreende que o valor dos fatores que nem sempre conseguimos, existem valor, né, em fatores que nem sempre conseguimos enxergar. Então, o Simon traz aqui bastante, ele explica também como é o funcionamento do cérebro para a gente aprender a valorizar as nossas intuições, as nossas percepções, ou a embasar as nossas decisões naquilo que muitas vezes a gente não consegue explicar. E a gente faz isso o tempo todo. É aquilo que não somos capazes de enxergar que torna o sucesso no longo prazo mais previsível. E esse é o grande diferencial dos grandes líderes. Influenciamos o comportamento humano através de manipulação ou inspiração, tá? São as duas formas que a gente consegue influenciar o comportamento humano, não a outra. Ou a gente manipula ou a gente inspira. Independente de serem positivas ou negativas, ambas as formas funcionam. A gente tem um estigma frente à palavra de manipulação, né? Que ela leva ou tende a nos levar a pensar sempre num processo negativo, tá? Eu vejo que às vezes uma influência positiva não deixa de ser uma forma de manipular, mas talvez até inspirada aqui pelo Simon agora, seja essa parte positiva, né, se é que a gente pode dizer assim, da manipulação,
algo que tenha a ver ou que esteja relevante exatamente com esse propósito, com esse porquê. Bom dia, Lud, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente, tá? Então, quando as empresas não sabem ao certo por que os seus clientes são os seus clientes, elas tendem a contar com um número desproporcional de manipulações para obter aquilo de que precisam. E por um bom motivo. A manipulação também funciona, seja ela embasada, fundamentada em princípios éticos claros ou não, tá? E aí o Simon nos traz as várias formas de que as organizações manipulam seus clientes, as empresas manipulam seus clientes. E aí quando a gente fala empresas, são as grandes empresas, as pequenas empresas, as empresas de uma pessoa só, né? Então os autônomos, os vendedores, aproveitando a presença aqui da minha amiga médica, os médicos, os prestadores de serviços, consultores, economistas, não interessa qual é a área, tá? Que você atua. São várias as formas, né? Então, das organizações, das empresas manipularem seus clientes. E a mais comum é o preço. O preço, por que ela é mais comum? Porque ela é um tipo de manipulação altamente eficaz. Simon fala assim: reduza o seu preço e as pessoas vão comprar de você. Mas entrar no jogo do preço pode apresentar um alto custo e criar um dilema significativo para a empresa. Por quê? Uma vez que os compradores se acostumam a pagar um preço abaixo da média por um produto ou serviço, será muito difícil para eles pagarem mais. Reduzir os preços é uma forma legítima de conduzir o negócio. O desafio é continuar a ser lucrativo. Preço baixo sempre custa alguma coisa, tá? Então, eu gosto muito de falar, até nos meus treinamentos, com os meus clientes, né, no desenvolvimento do meu trabalho, da minha empresa, diferenciar preço de valor, tá? Porque quando você coloca, de fato, o valor das coisas, o valor da diferenciação do seu atendimento, do seu produto, do seu serviço, do que for, o preço, ele acaba sendo deixado segundo plano, vamos dizer assim. Não é que não importa, importa, tá? Porque a pessoa precisa ser capaz de pagar o preço pelo seu produto ou pelo seu serviço, mas de acordo com a percepção de valor que ela tem, ela paga mais, sem pestanejar, eu diria, sem questionar, e acha justo o preço que você cobra, uma vez que o seu produto ou serviço vale definitivamente mais. Outro tipo de manipulação são as promoções. Promoções são manipulações tão comuns que às vezes esquecemos que estamos sendo manipulados. A gente já compra se tiver na promoção, né? A gente só quer aquilo que está na promoção. Na próxima vez que você for fazer uma compra, preste atenção em como você toma a sua decisão. Essa é a dica do Simon, tá? Então, presta atenção o que conduz a sua tomada de decisão. A manipulação mais poderosa, entretanto, é o medo. Seja ele real ou imaginado, quando o medo é empregado, os fatos são incidentais. Então, eles acontecem quase que por consequência. O medo está assentado em nosso impulso biológico de sobrevivência e é uma emoção que não pode ser facilmente afastada, tá? Então ele traz, e aí nós vamos falar aqui várias vezes sobre esse processo biológico, que eu não vou aprofundar aqui na live, até porque acho que o recorte que eu fiz do livro nem entra tanto essa questão do processo biológico em si, mas o Simon traz no livro e vale a pena vocês que forem ler, para entender bem esse funcionamento, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de como o nosso cérebro funciona. Ele traz aqui o processo do neocórtex, o processo límbico. Então tem várias coisas detalhadas, mais técnicas, que a gente não vai trazer, não vai aprofundar aqui, mas que também são importantes para a compreensão melhor dessa forma com que a gente se manifesta e para compreender também melhor a manifestação alheia, né? Como os outros se manifestam. Outra forma de manipulação é a pressão do grupo social.
A exemplo dos influencers ou especialistas, artistas, celebridades que preferem usar um produto em detrimento de outras opções ou marcas, acreditamos que a maioria ou os especialistas devem saber mais do que nós e normalmente temos medo de estar errados. O problema é que a gente precisa ter cautela e ampliar também essa nossa visão de conjunto, porque às vezes uma celebridade, um artista, ou às vezes até um especialista, ele é contratado para fazer propaganda de algum produto ou de algum serviço. Então, nem sempre aquilo que ele está falando é porque ele realmente acredita ou é porque realmente ele usa aquele produto, né? Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso, tá? E na minha opinião, a pressão do grupo social, que ela é mais efetiva e que eu particularmente confio mais, é o processo da indicação. Realmente de pessoas que a gente confia, de pessoas do nosso meio ou de profissionais que a gente acredita ou já teve, né, uma vivência, alguma coisa que nos leva a um vínculo de confiança com eles, porque são pessoas que a gente muitas vezes entende que estão nos indicando algo pensando no nosso bem, né? Porque realmente acreditam, usam aquilo, foram beneficiados, às vezes com uma prestação de serviço, e acham ou querem que a gente tenha esse mesmo benefício, tá? Então, para mim, a indicação é a manipulação ou pressão do grupo social que eu particularmente mais confio, tá? Que mais me faz ou me ajuda nas tomadas de decisões. E aí Simon fala o seguinte: todas as formas de manipulação funcionam. Tem outras que eu não coloquei aqui, né? Coloquei as mais comuns e as principais, mas todas elas funcionam. E há muitas empresas de sucesso que cresceram e se mantêm graças a elas. O problema é que nenhuma delas cria fidelidade. E os ganhos são apenas de curto prazo. Para poder continuar ganhando, o que acontece? Se a empresa usa manipulação do preço, ela tem que continuar fazendo promoção o tempo todo, baixando o preço o tempo todo. Então isso às vezes cria um modus operandi que não além de não criar fidelidade, ele não é sustentável, tá? Isso que a gente precisa avaliar. Ou seja, para essas empresas sobreviverem, deve continuar manipulando seus clientes enquanto existirem. De novo, há manipulações negativas e há manipulações positivas. Manipulações funcionam, mas custam caro. Aí é que entra a diferença dos grandes líderes. Liderança é a capacidade de mobilizar pessoas não apenas para um único evento, mas por muitos anos, nos bons e nos maus momentos. Nos negócios, isso significa que os clientes continuarão a apoiar sua companhia, mesmo se você der uma escorregada ou tiver algum problema. São os clientes fiéis que nos apoiam desta forma. No livro, então, o autor fundamenta suas ações no círculo dourado, tá? É uma analogia que ele criou, algo que ele criou quando ele foi pesquisar e entender essa diferença de começar pelo porquê. O círculo dourado, ele acha ordem e previsibilidade no comportamento humano e fornece uma evidência convincente de quanto podemos alcançar se nos lembrarmos de começar tudo o que fazemos perguntando primeiro por quê. Tudo o que fazemos, seja na nossa vida pessoal ou profissional. Existem aplicações práticas para a capacidade de inspirar. Tudo começa de dentro para fora. Tudo começa pelo porquê. O Círculo Dourado, então, ele aprofunda, tá? Também fala, tem vários capítulos aqui que ele vai fazendo analogias e falando, mas eu vou explicar aqui o que é o Círculo Dourado ou como que ele trabalha. Ele nos ensina a trabalhar de dentro para fora, então é do porquê. É composto no seu núcleo do porquê, seguido do como e a última camada do que. Deixa eu achar aqui rapidinho o Círculo Dourado, a figura para vocês entenderem, tá? Ó, então esse aqui é o Círculo Dourado, tá vendo? No núcleo é o porquê, envolto do como e finalmente o que. E aqui ele faz uma analogia com o cérebro, com o sistema límbico e com o neocórtex, tá? Só para vocês conseguirem visualizar como que ele trabalha isso. Então, o porquê
refere-se ao seu propósito, à sua causa, naquilo que você acredita, o porquê você faz o que você faz. O como é a maneira como você faz o que você faz. Explica o modo pelo qual alguma coisa pode ser diferente ou melhor. São os fatores diferenciadores ou motivadores em uma decisão. E finalmente o que é a parte externa do círculo, é a parte mais fácil de identificar. Todo mundo consegue descrever os produtos ou serviços que vende ou faz. E aí eu trago uma frase do Simon que vai explicar bem ou deixar ainda mais claro como que isso funciona. A sua mensagem começa pelo porquê, pelo propósito, pela causa ou pela crença que nada tem a ver com o que eles fazem, que não serve mais com a razão para você comprar alguma coisa. As pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. E aí, gente, ele assim, esmiuça, por exemplo, a Apple, que ele é o exemplo que ele usa do começo ao fim, falando da clareza do propósito e de como que as pessoas, os clientes são fiéis. Ele fala da Harley Davidson também, a ponto de tatuar, né, a logomarca, o logotipo da empresa na própria pele, no próprio corpo, como que essa clareza de propósito acaba arrebanhando, como ele diz, clientes fiéis que compram não só o produto pelo produto, mas sim por se conectarem com a causa, se pertencerem. Nós vamos falar sobre pertencimento daqui a pouco também. As pessoas são atraídas pelo propósito. Empresas que lideram pelo porquê têm produtos que dão vida à sua causa. E isso é o que as diferencia das demais. Isso é que faz toda a diferença. Quando não existe ou não está claro o porquê, as empresas deixam de existir por uma causa e passam apenas a ser mais uma vendendo produtos. Quando isso acontece, preço, qualidade, serviço e recursos tornam-se a principal moeda que motiva uma decisão de compra. E de novo, não é que isso não é importante ou não são fatores importantes, mas não são o principal. E muitas vezes são o mínimo, né? São básicos. Você vai querer comprar um produto que não tenha qualidade? Você vai querer ir numa loja, numa empresa, para ser mal atendido? Então, é o mínimo, né? São fatores básicos, vamos dizer assim, para qualquer negócio sobreviver. E aí o Simon fala o seguinte: boa qualidade e recursos importam, mas não são bastante para produzir a obstinada fidelidade que todas as companhias e os líderes mais inspiradores são capazes de mobilizar. É a causa apresentada pela companhia, pela marca, pelo produto ou pela pessoa que inspira fidelidade. Conhecer o seu porquê não é a única forma de ser bem-sucedido, mas a única de manter um sucesso duradouro e ter uma mescla melhor de inovação e flexibilidade. E aí, de novo, gente, se entrar no campo aqui da inovação, tem alguns capítulos destinados à questão da inovação, que, de novo, não vou aprofundar aqui porque não é esse o foco. O foco é a gente entender essa clareza do porquê. Isso tudo está firmemente fundamentado nos princípios da biologia, aquela comparação do círculo dourado com o cérebro, e na necessidade humana mais básica, que é a do pertencimento. Nossa necessidade de pertencer, ela não é racional, mas uma constante que existe em todos os indivíduos de todas as culturas. E aqui ele começa a fazer uma diferenciação, muitas vezes, daquilo que a gente consegue pensar, racionalizar, e muitas vezes daquilo que a gente não consegue exprimir, ou às vezes não encontra palavras para expressar aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está sentindo. Ele faz a comparação aqui do namoro, do casamento, né? Do porquê que a gente ama a pessoa, às vezes a pessoa com todos os defeitos que ela tem, enfim. Então ele faz uma analogia e é essa condição do funcionamento cerebral, dos hemisférios cerebrais, do neocórtex e do sistema límbico, principalmente, que ele traz, vamos dizer assim, o pulo do gato para a compreensão desse porquê. Quando vemos que pertencemos, nos sentimos conectados e seguros. Nosso desejo de sentir que pertencemos é tão poderoso
que faremos esforços, coisas irracionais e com frequência gastaremos muito dinheiro para atendê-lo. Somos atraídos por líderes e organizações que são boas em comunicar no que acreditam. A sua capacidade de nos fazer sentir especiais, seguros e menos sozinhos é o que nos inspira, tá? Na ausência de um porquê, é mais difícil tomar uma decisão. Tomamos decisões o dia inteiro e muitas delas são impulsionadas pela emoção. Às vezes até a causa de grandes arrependimentos que a gente tem, porque a gente faz sem pensar, é assim que a gente fala, né? Confiamos em nossa intuição para nos ajudar a decidir entre uma coisa e outra. E olha a diferença, quando a gente age sem pensar, age somente pela emoção, e quando a gente age porque a gente confia na nossa intuição. É aquela certeza íntima, aquele algo que supita em nós, que nos dá a tranquilidade, a certeza de que aquele é o melhor caminho a tomar. Ou muitas vezes de que a gente não deveria ir por determinado caminho, tomar determinada decisão. Essa intuição é aquela certeza que muitas vezes a gente não consegue explicar. O cérebro não consegue racionalizar da onde que vem esse processo da intuição. Como a nossa biologia complica a nossa capacidade de verbalizar os verdadeiros motivos pelos quais tomamos as decisões que tomamos, racionalizamos com base em fatores mais tangíveis. Aí é quando o autor aprofunda bem essa questão cerebral e o sistema límbico, né? Como eu já falei. Essa é a base para a falsa suposição de que preço ou recursos importam mais do que realmente importam. É o que você não é capaz de ver que importa. E aí, de novo, ele traz o que é esse não capaz de ver que importa? É esse propósito, é esse porquê a gente faz o que a gente faz. Há mais em uma tomada de decisão do que aquilo que salta aos olhos. O poder do sistema límbico é espantoso. Ele não só controla as nossas decisões intuitivas, mas também é capaz de nos influenciar e fazer coisas que parecem ilógicas ou irracionais. Doutora Lud, se você estiver aí agora nos assistindo e quiser contribuir com alguma coisa, alguma explicação mais técnica, seja muito bem-vinda. Coloca aí no chat que eu leio e a gente consegue complementar aqui, tá bom? Então, é o sistema límbico que controla as nossas decisões intuitivas, mas também é capaz de nos influenciar a fazer coisas que parecem ilógicas ou irracionais, e às vezes são mesmo, né? Coisas ilógicas e irracionais. Não se trata de lógica ou fatos, mas de esperança e sonhos. Nossos corações nos impelindo a tentar coisas novas. Eu gosto parcialmente dessa parte, tá? Como eu sou uma pessoa mais analítica, mais sistêmica, eu gosto, né, muitas vezes de fato estar fundamentada, embasada em atos e fatos que podem nos levar a ter um resultado mais assertivo. A boa notícia, ou para mim pelo menos é uma boa notícia, é que eu não desprezo a minha intuição, tá? Se todos fôssemos racionais, não haveria pequenos negócios, não haveria exploração de novos campos, haveria muito pouca inovação e não haveria grandes líderes para inspirar todas essas coisas. Então eu concordo com o autor nessa condição do sonho, da esperança, daquilo que a gente quer realizar. Muitas vezes esses sonhos, eles têm metas, objetivos que às vezes até a gente não consegue vislumbrar ou ainda não é factível, né? Ainda não faz parte da nossa realidade. Mas é porque a gente tem esse sonho, essa meta, esse objetivo que nos motiva a agir, né? Então, muitas vezes é que nos inspira. E eu concordo também que se não houvesse esse processo, né, da intuição e da gente atender, compreender como isso funciona, a inovação muitas vezes não teria vez nesse nosso mundo. E é por esse motivo que as empresas devem ter produtos que explicitem o seu propósito, a sua causa e o seu porquê. Produtos que têm uma noção clara do porquê oferecem às pessoas um modo de dizer ao mundo quem elas são e no que acreditam. É aí que entram as afinidades, tá bem? Aí entra o tripé também, que eu gostei bastante do livro.
o Simon traz para a gente a condição da clareza, disciplina e consistência. E aí é como volta de novo a esse ciclo ou círculo virtuoso que a gente falou lá no começo, tá bem? Bom dia, Mami, seja bem-vinda. Então, ele traz esse tripé, né, que eu me afinizo, que é clareza, disciplina e consistência. E como que ele distribui esse tripé, falando aí de acordo com o início pelo porquê, essa condição do propósito. Simon coloca que devemos ter clareza do porquê, saber realmente o porquê você faz o que você faz. A ação de inspirar começa com a clareza do seu porquê. E aí devemos ter então disciplina de como. Uma vez que você sabe por que faz o que faz, a questão é como você vai fazer isso? Como que você vai fazer o que você faz? Os comos são os valores ou princípios que guiam como dar vida à nossa causa, né? Por fim, devemos então ter a consistência de o quê? Tudo que você diz e faz tem que provar aquilo que você acredita. O porquê é apenas uma crença. Os comos são as ações que você empreende para realizar essa crença. E os o quês são o resultado dessas ações. E aí ele traz aqui no livro que a maioria das empresas, dos líderes, dos negócios, inverte essa ordem. Eles falam muitas vezes, ou até para vender os produtos, o que aquele produto faz, né? E a ordem é inversa. Tem que começar pelo porquê. Com consistência, as pessoas verão e ouvirão, sem sombra de dúvida, aquilo em que você acredita. A única maneira das pessoas saberem no que você acredita é por meio das coisas que você diz e faz. E se você não for consistente nisso, ninguém saberá no que você acredita. Eu, Renata, chamo isso de coerência. Sim, é importante você agir conforme a sua fala e vice-versa, tá? Então, aquela história de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não cola, não funciona. Quem me conhece já me ouviu falar sobre isso, né? Você precisa ser coerente e consistente. Aquilo que você fala deve expressar exatamente a sua maneira de ser, como você age. E o inverso é verdadeiro, né? Como você age, reflete aquilo que você fala. E aí ele traz o processo da confiança e dos relacionamentos, né? Relacionamentos constroem confiança e com confiança vem também a fidelidade. Isso serve para as empresas e serve também para as pessoas. Você é o melhor amigo de alguém inconsistente na sua visão? Então olha como essa relação ela é direta. Você confia naquela pessoa que diz uma coisa e faz outra completamente diferente? O ser humano é muito bom em perceber sutilezas em comportamentos e julgar pessoas de acordo com isso. Nutrimos bons ou maus sentimentos em relação a companhias, assim como nutrimos bons e maus sentimentos em relação às pessoas. Então, é a mesma condição, né, que a gente tem entre empresas e pessoas, tá? Há certas pessoas nas quais sentimos que podemos confiar e outras em que sabemos que não podemos. O que está por trás dessa percepção, dessa sensação? Olha lá a importância da coerência e da consistência. Por esse motivo, uma organização tem que ser clara quanto ao seu propósito, sua causa ou sua crença, e se assegurar de que tudo o que diz e faz é consistente e autêntico. Existe um motivo para não sermos amigos de todas as pessoas que conhecemos. Somos amigos de pessoas que enxergam o mundo da mesma forma que nós, que compartilham as nossas ideias e compartilham aquilo que nós acreditamos. Não é uma questão do que é melhor ou pior, são apenas diferentes. Então, olha só como esse porquê, esse propósito, ele acaba direcionando também as nossas relações. Um porquê, quando é compreendido com clareza, atrai pessoas que acreditam na mesma coisa. As pessoas se sentem pertencentes ao mesmo grupo. Pessoas trabalham juntas
por uma causa comum. Ninguém pode ser mais ou menos valorizado do que qualquer outro. Todos precisam uns dos outros. É assim que entendemos que funcionam as empresas lideradas por grandes líderes. Às vezes, as pessoas trabalham juntos, a causa comum delas é o dinheiro, é o salário no final do mês, né? Mas, segundo Simon, e eu também compartilho com essa visão dele, isso é muito pequeno. Isso ainda é o que, não é o porquê. Não é o que está por trás, não é o nosso propósito, não é aquilo que nos inspira, não é aquilo que vai nos fazer transformar o mundo, seja o nosso, seja o das outras pessoas. O papel de um grande líder não é ter todas as grandes ideias, mas criar um ambiente no qual as grandes ideias possam surgir. Então, aqui ele diferencia também aquela condição de líder, de chefe, da própria conduta na liderança, né? E fala muito, de novo, exemplificando os grandes líderes que ele conheceu. Grandes líderes lideram com um porquê. Eles personificam uma noção de propósito que inspira o que estão à sua volta. De novo, a confiança importa. E a verdadeira confiança vem de coisas que você não consegue ver. A confiança é algo notável, ela permite que contemos uns com os outros. Esperamos conselhos que nos ajudem a tomar decisões. Aqui ele cita o exemplo, de novo, da Apple o tempo todo, tá? Fala do Mac, do iPhone, tarará, tarará. Mas aqui ele fala também muito o exemplo do Walmart, né? De como a indústria, né, ou a organização se perdeu depois que o Sam faleceu, né? Então, assim, como que a falta de propósito, essa visão clara do porquê da existência da organização pode levar a caminhos tortuosos e às vezes até a falência de uma grande corporação, né? Não é o que chegou a acontecer com a Walmart, mas ela se perdeu aí ao longo dos anos, vamos dizer assim, após o falecimento do Sam, seu fundador, tá? A confiança é o alicerce para o avanço das nossas próprias vidas, das nossas famílias, nossas companhias, nossas empresas, nossa sociedade, incluindo a nossa espécie. A opinião dos outros importa. Somos influenciados diariamente. E as opiniões daqueles em quem confiamos importam ainda mais, né? Quantas vezes a gente toma decisão, a gente ouve várias pessoas, ouve várias opiniões e aqui acaba nos influenciando de alguém que a gente realmente confia, né? Então, as opiniões daqueles em quem confiamos importam mais. Dê às pessoas algo em quem acreditar. Ajude a cada um tornar-se uma versão melhor de si mesmo, a partir de você, do seu exemplo. Busque maneiras de solucionar problemas. Inspire. E, de novo, grandes líderes são exemplos. Exemplos de pessoas, exemplos de profissional, exemplo de pais, de mães, de filhos, de amigos, de namorados, de maridos, de mulher. Eles são exemplos e eles inspiram as pessoas, né? Então, ajudar os outros a serem melhores a partir de nós mesmos. São os otimistas que mudam o mundo. Só diga alguma coisa se você acreditar realmente nela. Seja realista e seja alguém em quem se possa confiar. A ação de mudar o mundo exige o apoio daqueles que acreditam. Cuide das pessoas e as pessoas cuidarão de você. Inspire, inspire e inspire, né? Essa é a tônica aí e o grande aprendizado do livro. Este livro, então, é um chamado à ação, para que as pessoas encontrem a sua razão de existir e se comuniquem de maneira autêntica e inspiradora, a fim de se destacarem em um mundo cada vez mais competitivo e globalizado. Apesar de muito repetitivo, vale a pena ler principalmente se você está desanimado ou com ausência de propósito. Se você não sabe por que você faz o que você faz, essa leitura é obrigatória. Por fim,
Vamos então, aqui nos nossos últimos 10 minutinhos, sugerir as principais lições do livro Comece pelo Porquê. São 11. Primeira, o porquê é o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. Então, tudo começa pelo porquê. Se você não sabe o porquê da sua existência, se você não sabe o porquê você acorda todos os dias, se você não sabe o porquê que você vai trabalhar, se você não sabe por que você por que você lê um livro, se você não sabe por que você faz qualquer coisa que você faça, pare tudo agora. Aproveite esse momento de fim de ano, esse momento de retrospectiva, esse momento de ver o que foi bom e o que foi ruim, o que você vai continuar para o ano que vem e o que você não deve repetir para o próximo ano. Aproveite agora e comece a identificar o porquê de tudo que você faz. Segundo, o porquê inspira e motiva as pessoas. A clareza daquilo, de quem você é, do porquê você faz o que você faz, serve de exemplo e passa a inspirar as pessoas. Muitas vezes pessoas que você nem imagina, que você nem sabe que estão se inspirando através das suas ações. Terceiro, ter um propósito claro e definido é essencial para o sucesso nos negócios. E eu diria que é essencial também para o sucesso na sua vida pessoal. Quarto, os líderes devem liderar pelo exemplo. Então, de novo, ele fala aqui da importância de você ser coerente com aquilo que você faz, quem você é, conforme o que você expressa, né? Ou aquilo que você fala. Quinto, os líderes devem criar um ambiente de confiança e segurança para os demais. Sejam os demais os seus subordinados, os seus colegas de trabalho, os seus supervisores, os seus gerentes, os donos, fundadores das empresas, não interessa. Se você é líder, em qualquer cargo que você ocupe, você deve criar um ambiente de confiança e segurança para os demais. Sexto, o foco no lucro é uma consequência, não o objetivo principal. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, porque dinheiro é resultado. Se você faz o que você faz com um propósito claro, com um porquê claro, se você faz bem feito, se você faz o que tem que ser feito, se você é ético, se você é coerente, é impossível você não ganhar dinheiro com o que você faz. É impossível, tá? A gente vê a diferença aí de pessoas que fazem a mesma coisa, né? Qual é a diferença de um professor próspero e um professor não próspero? Qual é a diferença de um médico próspero e de um médico não próspero, né? Às vezes existem prestadores de serviço que ganham muito mais dinheiro e têm muito menos sucesso do que outros. Então, é importante você ter clareza disso, tá? E o dinheiro pode ser um indicador na sua vida também. Se você não está tendo dinheiro, ou se o dinheiro não está chegando, ou se você não está retendo o dinheiro que chega, né? Entra e sai, é preciso que você avalie, revise e mude alguma coisa aí dentro de você, talvez o seu porquê, a compreensão do seu porquê, para que você possa conseguir mudar essa sua relação mais saudável ou fazer com que ela se torne saudável com o dinheiro. O Pascoal colocou aqui, ó, existem alguns porquês que não conseguimos responder por chegar a ser difícil responder essa pergunta por quê. Exatamente, Pascoal, e o autor fala isso no livro, tá? Que é difícil, não é fácil. Talvez por isso um livro extenso dele. Mas é preciso e é necessário que a gente chegue a esse porquê. Nem que ele mude depois, tá? Que você veja que não era bem isso que você tinha pensado antes, ou que não era realmente isso, né, o seu propósito, mas você precisa definir um porquê. Para que as suas decisões, para aquilo que você faz hoje, possa ser fundamentado em algo real, em algo que você realmente acredite, em algo que justifique ser a sua causa, muitas vezes de sobrevivência, tá? E aí, então, voltando, né, para as principais lições do comércio e o porquê. Sétimo, a diversidade de pensamento é importante para a inovação. Então, é importante
opiniões contrárias, opiniões diversas, opiniões convergentes, para que a gente faça um brainstorm, coloque na mesa e o grupo siga, né, entendendo ou compreendendo aquilo que deve ou que possa ser o melhor para todos depois de expostas todas as ideias. 8º, é necessário ser autêntico e honesto com o porquê. É isso que eu estava falando na resposta, Pascoal. Se você não sabe o porquê, como é que você vai ser autêntico? Como é que você vai ser honesto? Como é que você vai ser fiel a você ou às outras pessoas se você nem sabe o porquê você faz aquilo que você faz? Não se justifica, né? Não se compreende. É muito mais difícil, né, do que você parar um tempo, perder uns dias se for necessário, ou gastar uns dias se for necessário para identificar realmente o seu porquê. 9º, o trabalho em equipe é essencial para o sucesso. Nenhum grande líder, nenhum empresário de sucesso, nenhum milionário, nenhum bilionário construiu a sua riqueza, a sua fortuna, a sua prosperidade sozinho. Todos nós precisamos de pessoas conosco para nos ajudar a desenvolver, a criar. Fazendo analogia com o livro, né? Então, a partir do nosso porquê, a gente precisa de pessoas para ajudar a gente a colocar em prática, fazer o como, né? Bom dia, Fê, seja bem-vinda. E aí, o 10º, né? A 10ª lição aí das principais lições do Comece pelo Porquê é a empatia é uma habilidade importante, principalmente para os líderes. Não só para os líderes, mas principalmente para eles. E por último, mas não menos importante, a 11ª, a comunicação é importante. Trata-se de ouvir mais e falar menos. Comunicação é ouvir mais, e falar menos. E aí a gente finaliza um pouquinho antes até, né, faltando aí 3 minutinhos para as 11, com a seguinte frase, com a seguinte dica. Seja você. Saiba o seu propósito nessa vida. E a partir do seu propósito nessa vida, transforme as outras vidas. Identifique o seu porquê. Saiba por que você faz o que você faz. Seja você, saiba o seu propósito nessa vida e transforme outras vidas. E aí eu quero agradecer vocês, né? Para quem chegou depois, esse é o livro, Comece pelo Porquê. E aproveitando aí para falar que em Foz do Iguaçu a gente vai estar com esse evento aí que o Pascoal trouxe, né? Dia 27 de janeiro, a gente vai falar sobre a excelência do porquê nós fazemos o que nós fazemos, eu diria, né? Então, essa condição do empreendedorismo, dos valores, de confiança, de vendas também, né? Trazendo aí para a nossa vida profissional, 27 de janeiro aqui em Foz do Iguaçu, tá bom? Beijo grande, um excelente fim de domingo, uma ceia maravilhosa para você, para os seus familiares, para todos que estão aí, né, preparando um jantar especial, uma virada de noite especial, boas festas e domingo que vem, último dia do ano, a gente volta, teremos live também, tá? Vamos apresentar aí uma live, vou tentar pegar uma temática falando aí sobre renovação, sobre ano novo, sobre metas, algumas dicas para ajudar a gente aí a iniciar um 2024 ainda melhor e ainda mais maravilhoso. Beijo grande, obrigado, bom fim de domingo, uma semana excelente. A última semana do ano, não desperdice. Beijo e até domingo que vem.